Às vezes, para desvendarmos mistérios de uma história, devemos ir mais e mais a fundo. E quando se trata de Five Nights at Freddy's, devemos até mudar as nossas perspectivas. Já notaram no tanto de vídeo de teorias que fizemos sobre ele e todas se tornaram erradas? Por quê? Porque toda teoria de FNAF eventualmente se torna errada. Esse mistério a gente vai descobrir hoje nesse vídeo. Não, espera! Essa não é minha intro, eu nem tenho intro. E aí pessoal, cá estamos nós novamente para falar de FNAF. Mas é claro, né? Bem que eu queria estar falando do novo Shadow of the Colossus que apareceu na E3. Esse jogo tá muito insano. Quem sabe eu faço um vídeo outro dia sobre ele. Galera, antes que eu me esqueça, eu tô fazendo um vídeo sobre um game parecido com o FNAF, de terror também. O nome é Little Nightmares. É um game insano, muito foda, cheio de mistérios. E eu tô fazendo um vídeo resolvendo esses mistérios. E o vídeo tá ficando muito foda. Então fica ligado aí, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder. O vídeo pode estar saindo aí amanhã ou depois, talvez. E agora sim, vamos pro real assunto desse vídeo. Galera, eu tava no Reddit, que é um site cheio de teorias. Eu vi que tinha muita gente comentando sobre uma teoria bastante interessante de FNAF. Uma teoria sobre um lance de uma mensagem escondida. E se você quer descobrir com a gente essa mensagem, desce aí embaixo e clica no botão inscrever-se, que tá em vermelho. É rapidinho, eu vou deixar um link também na descrição. É rápido e fácil, galera. Desce aí e clica rapidão pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E deixa um gostei que é bastante importante. É bastante mesmo. E pra você entender essa teoria, a gente vai ter que voltar bem antes de Sister Location. Mais precisamente, no primeiro game. Quando o primeiro foi lançado, o que sabíamos? Bem, sabíamos que havia animatronics assassinos vagando pelos corredores da Fred Fazbear Pizza. E a gente era um guarda de segurança que tinha que sobreviver 5 noites sem ser mortos. Isso era maravilhoso. E foi aqui onde Scott começou a nos manipular. Assim como o governo nos manipula. Sim, se eu fosse você, eu usaria um chapéu de alumínio. O jogo praticamente é feito de pedaços da trama obscura, que acaso você quiser saber sobre a história, você teria que juntar as peças. Ou ler alguns jornais que mudavam aleatoriamente. Yeah, os jornais. Eles contavam uma triste história de 5 crianças desaparecidas, provavelmente mortas, embora nenhum dos seus corpos foram encontrados. Um dos jornais explicou que o restaurante foi fechado por razões de saúde, quando os pais reclamaram sobre odores que pareciam ser sangue saindo das extremidades dos animatronics. Esses recortes foram brilhantemente diabólicos. Sério, Scott deve ser o próximo Batman, porque ele é muito esperto. Essas pistas introduziu a intriga e o mistério. Então de repente não era mais só um jogo com animatronics assustadores. Agora, todo mundo estava assumindo que as crianças mortas estavam assombrando os animatronics. Mas ainda tinha uma questão, porque Golden Freddy, um animatrônica diferenciado, crashava o seu jogo. Golden Freddy não fazia apenas você perder, ele literalmente crashava o seu jogo. E caso você não seja nerd, isso significa que seu jogo trava e fecha sozinho. E isso não é nem um pouco comum nos games. Esta era a única diferença do Golden Freddy aos outros animatronics. E bastou isso, galera, para criar um grande mistério que todo mundo tentava resolver. Mas a resposta para esse quebra-cabeça simplesmente não pode ser encontrada nesse jogo. Então aí começa a mágica do mestre Scott Cawthon. Ele deixou apenas um rastro da história e não a envolvendo por completo, propositalmente deixando-a em aberto. E por causa disso as pessoas começaram a teorizar. Alguns diziam que o Golden Freddy era a primeira criança a ser morta, outros diziam que ele estava possuído pelo assassino e várias outras suposições. Esses mistérios abriram caminho para uma sequência, FNAF 2. Esse novo game todos pensaram que trazeria respostas para as nossas perguntas, mas ele trouxe mais e mais perguntas e nada de resposta. Um exemplo é, por que os animatronics estavam diferentes? Esse novo game se passava antes ou depois? Isso iniciou um novo debate, mas isso nem era a maior questão. A mais importante era, quem é o cara roxo? Isso fez você esquecer que o assassino nem sequer apareceu no FNAF 1. Todos aqueles minigames começaram no FNAF 2. O mestre Scott foi de um jogo que nem sequer tinha uma trama de superfície para lançar uma enorme na sua cara. Ao menos uma escolha interessante de design. Scott, intencionalmente querendo tirar nossa atenção, nos deu informações para fazer umas suposições sérias sobre o game. Deixe-me relembrar em que você acreditava após FNAF 2. Supondo que você não saiba dos outros que vieram a seguir. FNAF 2 introduziu o Puppet junto com uma outra criança. E obviamente nós ligamos os dois, pois eram muito parecidos. E em outro minigame, vemos Puppet dar vida a outros animatronics. E sem muitos detalhes, a conclusão final de FNAF 2 foi que o Puppet é a primeira criança morta pelo Purple Guy e depois o fantoche ficou assombrado e deu vida para as outras crianças mortas. E é claro, com base no emblema no peito e o dispositivo na mão do Purple Guy, a maior teoria de FNAF 2 foi que o Purple Guy era o cara do telefone. Uou, se lembram? Parece que foi ontem. Hey galerinha, nova teoria, o Phone Guy
é o Purple Guy. E dá like! Até que no inverno seguinte, todos ficaram emocionados com o novo lançamento do Mestre Scott, FNAF 3, que veio e todas as nossas teorias se mudaram. De repente, Golden Freddy não era mais o traje do assassino, o dele agora era o de Golden Bonnie. Descobrimos que todas as fitas do Purple Guy destruindo os animatronics eram gravações do que já tinha acontecido. E finalmente, no final, vemos ele ser esmagado pelo mecanismo de Spring Locks. Sabendo que o Purple Guy morreu aqui, faz mudar todas as nossas teorias dos jogos anteriores. Antes fazia total sentido que o Purple Guy era o cara do telefone, mas agora nem tanto. Com base nos mapas em que estamos vagando, podemos dizer que essa é a pizzaria do FNAF 1. E considerando o completo mau estado do edifício, podemos dizer que ele se passa depois do FNAF 1. O que significa que o Purple Guy morreu após o primeiro game e após o local fechar. Mas aqui, o Purple Guy morreu na noite 4, então o Purple Guy não pode ser o cara do telefone. Esse fato mostra que pensávamos que sabíamos de tudo, e tudo era mentira. Tipo você descobrir que é adotado e depois descobrir que seu pai na verdade são aliens, e você também é um alien, mas você pensa como humano porque você é um ciborgue programado pelo governo para aprender mais sobre os aliens. Tá, eu exagerei um pouco. Mas você tem ideia, tudo o que pensávamos que sabíamos foi virado de cabeça para baixo. E nem por um segundo pense que isso não foi de propósito. Scott não é estúpido, ele tem um computador em sua casa e ele vê o YouTube. Ele viu que as pessoas estavam teorizando e certificou-se de colocar o suficiente para fazermos pensar uma coisa e depois ele nos trollar. Five Nights at Freddy's 4 deu um passo para trás na linha do tempo, para nos dar algumas respostas sobre a origem do Purple Guy. Vemos que ele trabalhava numa pizzaria e através de uma variedade de pistas descobrimos que o menino chorão é filho dele. Esta era a única explicação que realmente fazia sentido. Finalmente, tínhamos resolvido algo da trama de FNAF. Exceto que não sabíamos quem de fato era o Purple Guy, mas já era o suficiente. Em seguida, Scott fez um novo livro e um novo game. Então, Purple Guy é revelado em Silver Eyes, como William Afton. Legal, em Sister Location temos a origem de um cara chamado William Afton. E lá, William vai parar na Scooper Room, onde ele tem suas entranhas retiradas e é habitado pelo Ennard, que agora finge ser William. Obviamente eu estou pulando toneladas de detalhes, pois senão a gente vai ficar aqui até o Natal, ho ho ho. De qualquer forma, finalmente a história parecia ter algum sentido, até que Scott acrescentou uma atualização em Sister Location, onde alguém que dizia se chamar Michael explica que fez o que seu pai pediu, mas agora ele estava putaço, pois foi escooperizado, mas ele não morreu. Só que agora ele estava todo roxo, então o cara roxo é realmente roxo, whatever. Independente de qualquer coisa que assumirmos, esse personagem é Michael Afton. Então, com base na suposição inicial de que William Afton foi o Purple Guy, estávamos todos errados novamente. Michael Afton é o Purple Guy. O único problema é que ele não estava nos nossos últimos vídeos, porque ele simplesmente não existia. Então, o que resta é esperar até o próximo Five Nights at Freddy's, que provavelmente será o livro, e tomara que ele traga uma luz sobre as nossas últimas teorias. Então, se você acompanhou até aqui, notou que passamos de um jogo com quase nenhuma história para um genuíno quebra-cabeças, o qual estamos constantemente errando nossas teorias. Mas por quê? Por que é que quase toda teoria em torno de Five Nights at Freddy's se torna errada? A resposta está na manipulação de Scott Cawthon, que sempre esteve nos dando pedaços da história para fazer que tudo pareça uma coisa, quando na realidade não é. Todas as teorias sobre quem é o assassino, sobre as crianças assassinadas, tiveram o suporte das informações de Scott. Não entendeu? Deixe-me explicar melhor. Scott nos deu informações em um jogo para nos conduzir em uma direção, para que ele pudesse puxar o tapete sobre nós depois. E aqui está a mensagem que você não viu em Five Nights at Freddy's. Você está sendo enganado propositalmente. Sim, parece assustador, mas essa mensagem é bastante importante. E como é? Ela não é apenas para os videogames, e sim para a sua vida. Você vai ao YouTube, vê gameplays, vê teorias, vê jogos novos, também vê notícias da TV ou online, e todas essas informações que você recebe são realmente verdadeiras. Em Five Nights at Freddy's, nossas informações vêm direto do desenvolvedor, que propositalmente nos engana. Olhe para o William Afton, ele é o Purple Guy nos livros, ele mesmo revela, sem nenhuma dúvida. Então o senso comum diz que William Afton também é o Purple Guy nos games, certo? Não, Scott mostrou que não era isso. E isso não é coincidência, ele fez isso propositalmente para manter o mistério, e assim poder fazer mais games nesse universo. Mas não há nada de errado nisso, nós amamos esses jogos. Mas é bastante importante você saber dessa informação. Sei que você escuta bastante isso por aí, mas o que eu estou querendo dizer é que nem tudo que você ouve por aí é verdade. Eu tenho certeza que você ouviu falar do furdúncio do PewDiePie há alguns meses atrás. Vocês acreditaram realmente que ele era nazista? Claro que não,
PewDiePie é um comediante. E como muitos outros, se você tirar de contexto, provavelmente ficará ofensivo. E foram isso que fizeram. Surgiram várias notícias mostrando que ele era nazista, e essas notícias não eram verdadeiras. O que me faz retornar a Scott e Five Nights at Freddy's. Scott tem o poder de manipular a história, então não podemos confiar 100% nas teorias em que escrevemos. Então quando você ver uma teoria nova ou uma notícia nova no mundo real, lembre-se de como Scott nos enganou nos últimos 2 anos, e seja mais esperto como Batman Carlton. Mas como sempre, isso é apenas teoria. E o que importa é o que você pensa. Você acha que Scott é um trollador master mesmo? Ou você acha que ele tem mesmo uma história em sua mente? Comenta aí embaixo. Galera, eu não vou dar minha opinião porque eu tô aqui só pra apresentar, né? E se você não deixou o like até agora, cara, desce embaixo e deixa rapidão que é bastante importante. Valeu e até a próxima.